A paz de Jesus, igreja. Amém. Quantos estamos felizes aqui nessa manhã? Eu estou vendo aqui uns rostinhos novos aqui também. Deus é bom, né? Aleluia. Irmãos, eu preciso, até mesmo antes de... Nós vamos abrir a Bíblia, nosso... Voltou a funcionar, Sheila? Bem agora. Ah, voltou outro computador. Estamos com um programinha técnico que o nosso computador também é bastante tempo, né, Roberto? Precisa fazer uma... Né, deu um problema na placa de vídeo e não dá pra gente projetar aqui a Bíblia e os louvores. Mas essa equipe da CN é uma equipe maravilhosa, né? Já conseguiram outro notebook rápido, né, evangelista? Né? Trouxeram outro computador, não deu certo, até nós levarmos para a manutenção para que a gente venha acertar. Amém? Nós vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas e nós vamos ministrar aqui Lucas 7. Aleluia. Você que tem Bíblia, Lucas 7. Você que não tem Bíblia, sente do lado do irmão que tem Bíblia. Vamos compartilhar. Ou quem trouxe o celular. Amém. Evangelho de Lucas 7. Aleluia. Até a Sheila conseguiu lá. Glória a Deus. Eu estou com grande expectativa que o Senhor vai falar para nós aqui nessa manhã. Eu confesso que ontem nós tivemos um dia maravilhoso. Aleluia. Um dia, sabe, tremendo, porque fazer a obra do Senhor nos move. Fazer a obra do Senhor nos enche, nos encoraja, nos enche de fé. E ontem saímos aqui com alguns homens, né? Para que nós fomos lá visitar uma casa de recuperação, amados. E eu confesso que nós acordamos bem cedo, porque era preciso estar lá às 8 horas da manhã para tomar café da manhã com os internos lá da casa de recuperação. E foi uma correria danada, mas deu certo, Deus deu graça. No caminho, amados, nós vimos vários obstáculos. A estrada não favorecia, mas nós não desistimos, né, evangelista Raquel? O evangelista Felipe, até o para-choque dele, deu uma trincadinha lá. Eu falei para ele, olha, eu vou precisar fazer mais um curso aqui nessa igreja. A gente vai fazer um curso com os carros para você saber andar na estrada de terra. Porque essa igreja é uma igreja que faz missão, essa igreja é uma igreja que faz obras. E isso nasceu no coração de Deus. E Ele quer que nós fazemos isso o tempo todo. E foi muito gostoso quando nós chegamos lá. Uma das características deste ministério é o apóstolo Tiago, que o Senhor já recolheu. Ele tinha uma característica do ministério dele muito forte, que está sobre a CN, que isso foi impartido, né? O legado ele continua, e o Senhor ele sempre nos mostra sobre a continuação desse legado, e Ele nos mostra através de sinais. O apóstolo, quando ele ia para uma missão, quando ele ia para um outro estado, para um outro lugar, quando ele pisava os pés naquela terra, naquele lugar, vinha aquela chuva, sabe aquela chuva bem fininha? Para quem lê Bíblia, é o São de Elias. Vinha aquela chuva bem fininha. E antes de nós irmos, nós oramos aqui na porta da igreja, foi um pessoal com a gente. E quando nós chegamos naquele lugar, exatamente no terreno, a chuva fininha caiu. E essa chuva representa a presença de Deus. E a unção que está sobre esse ministério, a unção de Elias. E eu olhei para o evangelista Felipe, ele olhou para mim e nós demos risada. E nós falamos, obrigado, Pai. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor está aqui conosco. Aleluia. E
foi um dos sinais que o Senhor estava conosco naquele lugar. Quando entramos naquele lugar, mas nós vimos tantas coisas. Logo então, o pastor daquele lugar, que cuida dos internos, estava pegando as 3 pessoas lá, olhei para o pastor Azenilton assim, e o chicote estava estralando, né, pastor? Graças a Deus. E nós falamos assim, brincando um com o outro, a gente nem precisa pregar mais não. A palavra está sendo pregada ali já, né? Brincando. Mas eles nos convidaram para que a gente viesse levar o alimento para aquele povo. Aleluia. E o alimento que nós vamos levar nada mais é que a palavra do Senhor. Para trazer um fortalecimento para aquele povo. E eu confesso que foi um dia maravilhoso, foi um dia impactante. Que experiência, amados. Mas pastor, por que você está dando a introdução da sua palavra sobre isso? Porque aqueles homens são homens que a sociedade não dá mais nada. São homens que até mesmo, talvez a parentela, desistiram deles. São homens que, infelizmente, foram para o mundo das drogas, infelizmente, foi para o vício do álcool, deixou-se levar pelas coisas que Satanás tem a nos oferecer nessa terra, nesse mundo. Mas eles estão num lugar que tem esperança, porque lá estão sendo ministrados e nada mais que a palavra do Senhor. Aleluia. E lá eles vão forjar o que? Nada mais que o seu caráter. E é isso que eu quero falar. Porque eu estava lendo a Bíblia, nessa maratona aqui no livro de Lucas, e eu vi aqui um homem. Um homem que, nós vamos ler, um homem que não era cristão. Lucas 7. Amém? Está lá já? Oh glória. Ele não era cristão. A Bíblia diz que o centurião de Cafarnaum, ele era um soldado. Ele era um soldado muito respeitado, pastor. E por que centurião? Porque ele comandava uma tropa de 100 homens. Por ele ter esse comando de 100 homens, era um nome chamado centurião. Vamos ler aqui Lucas 7. Para ver o que a Bíblia nos diz, nós vamos ler aqui até o versículo 3. Amém? E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar de quem, igreja? Jesus. Eu não escutei. Ele ouviu falar de quem? Jesus. Enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E quando eu me deparo com este homem, o centurião de Cafarnaum, eu começo a ver o caráter desse homem. Porque a Bíblia diz que esse homem tinha um caráter impecável. Porque ele era um homem humilde. Ele era um homem que tinha uma eterna compaixão a Deus para com as pessoas. Ele era um homem que tinha eterna compaixão para com aqueles que ele liderava, a sua tropa, para com os seus servos. E o caráter de um homem bom nós conhecemos pelas atitudes, pela maneira de andar, pela maneira de falar, pela palavra que o homem ele pega, ele fala, e a palavra ela não volta vazia. Quando ele fala, olha, vou fazer algo, ele faz algo. Ele pode se quebrar todo, mas ele faz. Ele vai até o final. E eu vi que este homem, esse centurião de Cafarnaum, ele tinha um caráter como a Bíblia nos fala para que nós devemos ser. Um caráter irrepreensível. Mas ele era um homem também de eterna compaixão. E a Bíblia nos fala aqui que ele tinha um servo que ele gostava muito.
Mas ele não só gostava desse servo, ele gostava de toda a tropa, porque ele era assim com todos, porque a Bíblia diz que todos naquela região falavam bem deste homem. Todos naquela região falavam: olha, ali foi um homem sério, um homem bom, um homem bondoso, né? Ali foi um homem bom. Então, onde ele passava, as pessoas reconheciam essa virtude do caráter que Cristo tinha colocado na vida dele e nas nossas vidas. Mas pastor, ele era romano, né? O caráter, querido, nasce conosco, desde o ventre da nossa mãe. O Senhor, ele tem um propósito comigo e com você. E como tem sido o nosso caráter? Como tem sido deles, você lá fora, né? As pessoas falam: olha, ele se converteu, está na presença, mas nós não possamos mais ser a pessoa qual nós éramos antes. Nós temos que agora, daqui para frente, forjar o nosso caráter de acordo com a Bíblia. É o que eu costumo dizer: ler a Bíblia e viver ela. Muitos querem ler a Bíblia, mas não querem viver. Muitos leem a Bíblia e querem traduzir, querem interpretar a Bíblia de acordo com o seu coração, de acordo com o seu intelecto, querem interpretar a Bíblia de acordo com as suas vontades, de acordo com o seu anseio. Mas o Senhor fala para que a gente venha ter um caráter irrepreensível e sermos humildes. Uma das virtudes de um homem com caráter bom é ser humilde. E eu vejo que esse homem era muito humilde, ele é um homem que tinha muito compaixão, muito respeito para com as pessoas. Logo então, a Bíblia diz que ele tinha um servo e esse servo estava doente. Imagine só, Anderson, você é um líder, né? Como você é lá na sua empresa, no lugar que você trabalha. E ali tem os seus liderados, as pessoas a qual você precisa dar ordem e falar: olha, executa tal coisa. E as pessoas executam. Fala: filho, faz isso. Ele faz. Filho, vai lá, ele faz. Mas uma pessoa, talvez ali que você está liderando, trabalha com você, ela fica mal, ela fica doente. Qual vai ser a sua atitude perante essa pessoa? E isso que me chamou a atenção, porque este homem, muitas das vezes a gente fala: se a pessoa está doente, o que eu tenho a ver com isso? Ele simplesmente é um funcionário. Ele simplesmente é uma pessoa que trabalha comigo. Mas esse homem não. Esse homem, ele tinha eterna compaixão com as pessoas que estavam junto com ele. Com as pessoas, vamos dizer assim, que estavam no mesmo propósito com ele. E nós temos falado tanto, que nós temos que todos nós estamos no propósito de Cristo. Assim como nós estávamos ontem no sítio, para um propósito, que era o aniversário da filha da Fabiana, para honrar aquela família, para honrar ela, um propósito mais também para ter comunhão com os outros. E esse homem tinha um propósito de fidelidade com todos os seus liderados, com toda a sua tropa. Então imagino a Bíblia não fala, a Bíblia só fala desse servo, mas imagine alguém da tropa também que se machuca no meio da batalha, como esse homem, ele faria para essa tropa. Será que eu e você estamos dispostos a entrar na brecha pela vida do meu irmão? Será que eu e você estamos dispostos a, quando o irmão está triste, está doente, quando o irmão não vai bem, você interceder pela vida dele? Você entrar na brecha pela vida dele? E a Bíblia diz que esse homem quis entrar na brecha pela vida do seu servo. Logo então ele ouviu falar de Jesus que passava por ali. Ele era de Cafarnaum, um lugar ali que Jesus manifestava muito o seu ministério, aonde Jesus evangelizava muito ali em Cafarnaum, um lugar
pregou muito, curou muitas pessoas, manifestou a presença de Deus naquele lugar, ele ouviu falar de Jesus. E ele era um homem que tinha muita fé. O interessante é que ele era um soldado romano, ele era um comandante do exército, mas a Bíblia diz que ele era um homem de caráter ilibado, e ele reverenciava os judeus, ele respeitava os judeus, ele respeitava os judeus ao ponto, e naquela época os romanos, eles não respeitavam muito não, sempre tinha um conflito, mas este homem respeitava, porque esse homem respeitava o ser humano. Esse homem, ele sabia os valores, a qual o Senhor Jesus nos ensina todo dia, que nós devemos amar o próximo, que nós devemos amar o nosso irmão, que nós devemos manifestar o amor de Cristo para com o próximo. E a Bíblia diz que, logo então, quando ele ouviu falar de Jesus, ele teve uma enorme preocupação, porque ele sabia que tinha um profeta a qual curava, um profeta a qual manifestava um milagre, algo sobrenatural que ele não tinha ali. Ele não tinha ali no Império Romano, ele não tinha. Mas ele saberia que tinha Jesus, o Filho de Deus, que poderia resolver e curar o teu servo. Quantos de nós estamos com problemas, dificuldades, aflições? E na hora que as coisas apertam, Deus, quando nós precisamos procurar o Senhor, precisamos entrar em oração, clamar ao Pai, pedir a Ele, muitas das vezes nós se desesperamos. Muitas das vezes nós esquecemos o Deus ao qual nós servimos. E a Bíblia diz que ele era um ímpio. Imagine só, Fernando, um ímpio manifestando uma tão grande fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. E quando eu creio, ela se manifesta e ela se realiza. E este homem já estava manifestando a fé que Cristo nos ensina todos os dias, que a palavra de Deus nos ensina. E crê em mim, meus profetas, você e tua casa prosperará. Crê em mim, será curados. Crê em mim que você será liberto. Crê em mim que somente eu tenho transformação para você. Jesus nos ensina isso somente no nome dele. E este homem, ele tinha fé. Mas ele era um homem muito respeitoso. Ele era um homem que ele tinha uma preocupação enorme, porque ele era um homem que tinha muito poder, Rodrigo. Muito poder. Imagine só um comandante de um exército de 100 homens chegar agora até Jesus, quando Jesus estava ali evangelizando, falando para aquela multidão acerca do reino de Deus, do Pai. Ele chegar ali com o seu exército, ele poderia constranger Jesus, poderia constranger aquele povo que seguia Jesus, talvez até inibir eles, poderia até amedrontar ele, porque ele era uma autoridade notória naquele lugar. Só que ele não. Ele pensou em Jesus. Ele logo se compadeceu. E ele falou assim: eu não vou lá. Porque se eu for lá, eu posso atrapalhar o que Jesus está fazendo. Porque Jesus estava ministrando o povo. Mas eu vou mandar alguns anciões. Eu vou pedir para alguns anciões ir lá conversar com Jesus e falar sobre a minha situação aqui com o meu servo. E a Bíblia diz que esses anciões logo obedeceram
a esse comandante e foi até Jesus. Quando esses anciões chegaram até Jesus, queridos, eles começaram a interceder. Eles começaram a interceder e falou logo para Jesus: olha, Jesus, este homem que veio pedir para o seu servo, o centurião de Cafarnaum, ele é um homem que ele intercede pelos judeus, ele é a favor dos judeus, ele intercede ali pelos, quer ver que a Bíblia fala? Pela sinagoga, ele intercedeu ali pela sinagoga, ele é um homem diferente, e eu intercedo por ele, por esse pedido, Jesus, que o Senhor, mestre, possa ir até lá, porque ele se encontra numa situação muito difícil com o seu servo está acamado, o seu servo está doente. E logo Jesus olha para aquela situação e fala assim para os anciões: tá bom, vamos lá. E a Bíblia diz que Jesus imediatamente vai. Quando Jesus estava na sua trajetória, imagine só a cabeça daquele centurião: Jesus está vindo. A Bíblia não fala isso, mas a Bíblia fala que ele foi até Jesus no caminho. Mais uma vez nós vemos o caráter e a humildade deste homem. Quando ele se depara com Jesus, ele pega e fala para o mestre: Jesus, eu não sou digno que você entre do meu lado. Eu não sou digno porque eu sou pecador. Eu não sou digno que você entre debaixo do teto da minha casa. E muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor de qualquer maneira. Hoje eu estou vendo a casa do Senhor muito limpa, muito arrumada. E eu confesso que quando eu entro e vejo alguma coisa fora do lugar, eu fico triste, porque nós devemos tratar o templo do Senhor com excelência, assim como a irmã Maria está fazendo aqui, de servir, fazendo o que o Senhor fez com os 12, servindo a eles. E muitas das vezes nós tratamos a casa do Senhor, o templo do Senhor, relaxadamente, não só o templo do Senhor, porque tratamos nós mesmos, morada do Altíssimo, nosso corpo relaxadamente, nossa alma de qualquer jeito. O Senhor fala para que nós venhamos matar a nossa carne. O que nós temos feito? De qualquer jeito. Esse centurião não. Esse centurião, quando entrou na presença do Mestre, ele reconheceu que ali estava Cristo. Ali tinha um profeta. Ele reconheceu que ali teria a solução para o problema do seu servo, que ali o seu servo seria curado. E muitas das vezes nós, na frente de Jesus, na presença dele, nós não reconhecemos mais, porque quando nós não escutamos Jesus, quando nós fazemos aquilo que Jesus quer que nós fazemos, quando nós não obedecemos à liderança, quando nós se rebeliamos com algumas coisas, nós estamos indo ao contrário da palavra. Mas esse centurião não, ele teve um enorme respeito para com a vida do mestre, e ele falou para o mestre: eu não sou digno que você entre na minha casa. E ele falou mais: olha, eu sou um comandante, eu falo assim para os meus liderados: ei, vai, eles vão. Eu falei recua, eles recuam. Eu falo assim para o meu servo que está lá acamado, está lá doente, está lá moribundo, para ele fazer algo para mim, ele vai lá e ele faz. Então, Senhor, só diga uma palavra sua, Pai. Aleluia! Que eu creio que o meu servo sará. Aleluia! Uma palavra.
meu servo sarará, o Senhor não precisa até lá. Isso mostra o que? O respeito que ele também tinha com a liderança, porque ele enxergava o Senhor como líder, um profeta. E ali o Senhor falou assim para aquele homem: e ouvindo Jesus, maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Imagine só Jesus, querido, falar isso para uma pessoa. Jesus vira para a multidão e fala olha, digo-vos que nem ainda em Israel, em todo Israel, tenho achado tanta fé. O homem falou: mestre, somente uma palavra sua, meu servo viverá, ele sarará. E às vezes o Senhor tem falado tanto comigo, com você, tanto através da palavra, usando os profetas, tanto o Senhor tem falado: ei, eu estou contigo nessa peleja, ei, se coloca de pé, ei. O Senhor tem falado tanto comigo e com você, mas você quer mais. Você sai da igreja, você recebe uma palavra do Senhor, uma palavra de restauração, você recebe: ei, a porta está aberta, mas na semana que você está ali, as coisas não aconteceram no seu tempo e você começa a murmurar, você começa a reclamar. Mas querido, o Senhor liberou uma palavra para você, que a porta estava aberta. Cadê a sua fé? Cadê a obediência? Cadê a sua vigilância? Cadê? Mas esse homem ímpio não. Ele falou para o mestre: somente uma palavra sua. Aquele homem, na hora que o mestre falou: ei, vá. Nem ele sabe, mas Jesus elogiando aquele homem. Logo ele adentrou no reino dos céus. Logo então, ele estava marcado ali para o reino dos céus. O Senhor aceitou ele. Jesus viu graça na vida daquele homem, porque ele falou: olha, em todo Israel eu não vi isso, eu não vi essa atitude. E o que essa palavra nos mostra? Que nós precisamos ser como esse ato de fé deste homem. Nós precisamos ter esse caráter. Nós precisamos entrar nessa súplica que este homem estava suplicando para o seu servo, entrando na brecha para o seu servo. Nós precisamos copiar esse ato deste homem. Santo Deus. Jesus tem falado tanto comigo e com você. Até quando nós vamos cochear em dois pensamentos? Até quando nós vamos cochear em dois pensamentos? Até quando nós vamos ficar prostrados em muitas coisas em nossa vida? O Senhor fala: ei, eu tenho um ministério para você, mas quais ações que você tem feito para que você venha a ganhar isso, conquistar isso? Quais ações? O Senhor fala: ei, seja servo fiel, que eu serei com você. E você tem sido fiel com o Senhor? Hoje é uma manhã de ceia. Hoje é um dia para que a gente venha refletir em tudo aquilo que Jesus fez por nós. Querido, Ele pagou um preço muito grande por mim e por você na cruz. E simplesmente essa passagem nos mostra que não importa se nós estamos na igreja, o Senhor, Ele alcança quem Ele quer e aonde Ele quer, na hora que Ele quer. Esta manhã eu profetizo que esta igreja é uma igreja que está se levantando para ir fazer missões, porque o Senhor tem nos ensinado a adorar Ele como nunca. O Senhor tem forjado o nosso caráter, mas nós vamos continuar e nós vamos começar
vida eterna, querido. Que experiência esse homem teve com Jesus? Que experiência ele teve com Jesus? Ele viu o milagre que Jesus pode fazer. Eu não sei qual milagre você está procurando. Eu não sei o que você tem clamado, o que você tem orado. Mas fale com Ele nessa manhã. Fale com Ele nessa manhã. Abra o seu coração, rasga o seu coração. Quando eu estava naquela clínica e nós estávamos adorando, estávamos louvando, eu olhei para o rosto de cada homem naquele lugar. E muitos deles eu já vi a transformação de Cristo e a alegria de poder adorar o Senhor. Amados, comece a interceder um pelos outros. Entra na brecha pela vida do seu irmão. Às vezes o seu irmão está do seu lado passando uma situação tão difícil e você não sabe. Mas quando esse irmão esboçar alguma coisa para você, segure nas mãos dele, interceda por ele, assim como esse homem intercedeu para o teu servo. Porque quando nós entramos na brecha, quando nós intercedemos um pelos outros, o Senhor faz o milagre. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nessa manhã de ceia, que nós não viemos esquecer o que o Senhor tem feito por nós. Que nós não viemos esquecer o que Jesus fez por nós na cruz. Que nós não viemos esquecer que nós devemos ter um caráter irrepreensível na presença do Pai, assim como esse centurião. Que nós viemos exercitar a nossa fé, praticar ela dia e de noite. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. E que nós viemos entrar na brecha pelo meu irmão, assim como nós entramos na brecha pela vida daqueles homens ontem. E eu confesso que ontem eu coloquei algumas pessoas na peste. Uma das pessoas foi aquele homem bonito ali de boné ali, ó. O André. E amados, quando o André pegou o microfone, o Espírito Santo de Deus falou forte no meu coração ali, ó. Estava parado, mas eu estou levantando. Aleluia! E eu vi fortemente o chamado que Deus me mostrou fortemente o chamado que Ele tem com o André. Quando o André ministrava ali, quando o André falava, saía a virtude da boca dele e atingia o coração daqueles homens. Aleluia! Quando eu passei a oportunidade para o Rodrigo, meu Deus, o chamado é notório, o chamado é nítido. E o Senhor nos chama nessa manhã para que nós venhamos interceder um pelos outros, entrar na brecha, fazer a obra dele, querido. E muitos estão tentando recuar. Não, isso não é mais para mim, não, querido. Até que ele venha, se levante, que é ele que segura pelas suas mãos, e é ele que está segurando pelas mãos de muitos aqui. Aleluia! Você que tem enterrado o seu chamado, nesta manhã eu oro para que ele venha a ser descoberto, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os talentos do Senhor não são revogados, eles ficam parados. Às vezes ele fica empoeirado. Mas assim como o André e o Rodrigo pegou aquele microfone, e quando eles começaram a falar acerca das coisas do reino do céu, meu Deus, o inferno se abalou, querido. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Mas olhe para Jesus.
Olhe sempre para Jesus. Aleluia. Não olhe mais para o homem, porque o homem pode bloquear o seu ministério. O homem pode travar o seu ministério. Pessoas podem fazer você retroceder. E às vezes nós mesmos podemos fazer-nos retroceder. Mas quando eu olho para Jesus, e quando eu coloco a minha fé à prova, quando eu começo a alicerçar a minha fé em Cristo Jesus, Ele começa a materializar todos os planos que Ele tem comigo e com você nessa manhã. Aleluia, Jesus. Mas maravilhoso. Eu gostaria que você orasse agora. Aleluia. Fale com o Senhor. Vamos orar um pouquinho. Fale com Ele. Fale, Pai, o Senhor me chamou para quê, Senhor? Fale isso para Ele. O pastor está falando aí que nós precisamos forjar o nosso caráter, manifestar os frutos do Espírito, precisamos ter fé, precisamos interceder uns pelos outros. E o pastor está me falando, quando eu fizer tudo isso, o Senhor vai manifestar o meu chamado, o meu ministério. Fale com Ele, Pai, o que você tem com a minha vida nessa terra? Fale com Ele, querido. Fale com Ele agora. Espírito Santo de Deus, Pai, a Tua palavra foi ministrada, Senhor, ao coração dos Teus filhos, que o Senhor colocou em meu coração. Eu lhe peço agora, Senhor, que esta igreja venha a ser uma igreja madura, Pai. Pai, que a maturidade, Pai, que vem do Teu Espírito, venha sobrecair sobre esta igreja agora, Pai. Porque eu creio, Senhor, nos Teus milagres. Eu sei o Deus a qual eu sirvo. Eu sei o Deus a qual eu sirvo de madrugada. Eu sei o Deus a qual eu sirvo de dia. Eu sei